Amém. Boa noite. Muito feliz de estar com vocês. Bem, eu não sei se todos me conhecem, tomara que não. Isso é sinal que pessoas novas estão chegando, é sinal que as águas estão fluindo, como fluíram no louvor. E eu avisei que eu viria para cá essa semana, recebi o convite para estar com vocês. A gente tirou um tempo lá de São Paulo, para não passar tanto frio. E eu sou o paulista mais carioca do Brasil, morei aqui muitos anos. Estive aqui durante a glória da primeira casa, a igreja era na Union Church. E já de cara, eu não consigo me conter muito e seguir muitos scripts, embora tendo todo o tempo para estudar, já de cara eu digo para vocês, pelo Espírito, que a glória dessa casa será maior do que a primeira. Eu acho que vocês não entenderam. A glória dessa casa será maior que a primeira. Eu gosto de igreja barulhenta. Eu ainda sou pentecostal, acho que todos são pentecostais, embora a gente seja carismático. A nossa igreja se intitula uma igreja carismática. Pentecostal é aquele que vive o Pentecoste nos dias de hoje. Pelo que eu vi do povo cantando aí, está cheio de penteca aí. Entendeu? E eu acho isso muito bom. Nós vamos falar de algo, e quando eu recebi o convite, na hora eu fui orar. Porque a gente prega, mais ou menos não, a gente prega desde 1998. Eu sou vintage, não fico velho, eu fico vintage. A gente brinca, e me casei aqui no Rio de Janeiro, e Deus me enviou para São Paulo, usando o livro que eu vou pregar hoje, de Isaías 54. Eu fui reconhecido presbítero, e na época o governante queria me colocar junto com jovens, porque eu sempre trabalhei com moda, eu sempre trabalhei com varejo, e sempre me dei muito bem com os jovens. Oh, glória a Deus! E então eu fui para São Paulo. Deus, a primeira vez que eu dei uma de Jacó, vocês conhecem Jacó? Jacó brigou com um anjo. E eu sempre fui uma pessoa, antes de Jesus, bastante perseverante, bastante afeita a desafios. E naquela madrugada, depois de ter casado, eu me ajoelhei e falei: Deus, eu não vou sair daqui do pé da cama. Me ajoelhei no pé da cama, enquanto o Senhor não falar comigo. Eu tinha recebido uma proposta para mudar de São Paulo. Eu amava a Igreja Verbo do Rio, embora eu tenha me convertido pela Donep. Deus me enviou aqui para a Igreja Verbo. Eu visitei 2 ou 3 igrejas, e eu aprendi uma coisa que torna a vida do cristão mais produtiva. A vida de quem frutifica 100 para 1 é de alguém que é colocado por Deus numa igreja, e desta igreja não sai. Nenhum amém? A gente fica ouvindo falar de princípios. A gente está fundando uma escola, a Verbo Brasil, através, o CONA, a Verbo Brasil, através do braço de São Paulo. A gente começou na pandemia uma escola por princípios, parecida com as que nós temos no Equador, na Guatemala, como forma de combater o adversário ou as adversidades. Então, naquela madrugada, Deus falou para mim, Isaías 54, Ele falou: não impeças, alarga o lugar da sua morada, você prosperará à direita e à esquerda, ou seja, Rio e São Paulo. Graças a Deus prosperamos. Nossa família aqui do Rio está na igreja, muitos participaram da minha vida e da Cláudia, muitos participaram do nosso discipulado, somos discípulos que discipulam. Tudo funcionou. Deus falou para mim: olha, aqueles que se levantarem contra ti cairão por amor de ti. Aprofunda as suas estacas, estuda a Bíblia e alarga. E nós fomos com a cara, a coragem, com Deus, uma posição ousada, fomos para São Paulo. Claro que eu gostava do Rio de Janeiro, claro que eu tinha amor pela igreja daqui, claro que eu tinha acostumado a jogar voleibol de dupla na praia, claro que eu gostava do sol. E eu falava: puxa vida, Deus, o senhor não pode fazer obra aqui no Rio de Janeiro, precisa me levar para São Paulo. Embora minha família fosse de lá, mas por que Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus? Eu deixo a pergunta no ar, porque a gente ouve vários pregadores, fala: puxa, Davi
foi um homem segundo o coração de Deus. Então eu faço a pergunta, por que será que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? A resposta está em Romanos, porque Davi fazia a vontade de Deus. Mesmo quando ele errava, ele sabia se arrepender e voltar. Então não tem nada que a gente possa fazer melhor do que ouvir a voz de Deus, que a gente se esmere em ouvir a voz de Deus e em obedecer. Eu costumo dizer que cristão não faz o alfabeto, faz, né? Nosso alfabeto não é ABCD, é obedecer. Então, Deus coloca o cristão na igreja para aquilo que for útil. A palavra servo quer dizer alguém que é útil. E na Verbo a gente tem uma frase antiga, em todas as verbos: quem não serve, não serve. Por quê? Quem não serve é inútil. Quem não serve fica inútil. Quem não serve fica defasado. Quem não serve não pratica. E quem não pratica não tem os seus dons envolvidos. Quem não pratica sonega. A Bíblia, ele é um rio, ele é um mar Mediterrâneo, não é um mar morto. Existem trocas de águas, existe um dunamis, existe um movimento. Toda a Bíblia é em movimento. Esse é o problema dos teólogos, é o maior problema dos teólogos, é o maior problema dos homens, é querer ver a Bíblia no tempo cronológico de Deus, tempo dos homens, cronos. A Bíblia fala em tempo kairos, que significa tempo ideal, tempo oportuno. Falei bem carioquês agora, hein? Oportuno. Lá em São Paulo, oportuno. Só para vocês alegarem. Amor, abre a porta que está calor. Aqui não, né? Amor, abre a porta que está calor. Como eu sou meio carioca, meio paulista, tempo oportuno, fala: hoje é o dia que o Senhor fez, estejamos alegres. Hoje é o dia, e Deus falou para mim lá na quarta-feira, que vai haver uma liberação. Não é libertação. Eu vim aqui para dizer para vocês que começou uma nova estação. Deus trabalha com evolução do tempo kairos. O tempo kairos é o tempo de Deus. O tempo cronos é o tempo do homem. O tempo kairos é o tempo ideal. E que as coisas que estavam presas, estavam retidas, elas vão ser liberadas hoje, em nome de Jesus. Nada daquilo que foi perdido ficará perdido. Eu gosto de canções, eu gosto de louvor. Lá em São Paulo, põe o pessoal do louvor tudo juntinho na frente, que às vezes deixa um aqui no teclado, porque nessa hora eu já queria começar a cantar assim: restitui, eu quero de volta o que é meu, sara-me, e põe meu azeite em minha dor, restitui, e leva minhas águas tranquilas, lava-me, e refrigera minha alma, restitui. O que você perdeu, ainda como cristão? O que foi roubado? Quanto roubo na Igreja Verbo do Rio de São Paulo, na Igreja Verbo Brasil? O tempo do choro acabou. Durou uma noite, e uma noite para Deus é como 1000 noites. Um dia como 1000 dias. O tempo que roubado foi não poderá se comparar. Restitui. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. É tempo de restituição. Eu não vou dizer para vocês que foi o diabo que trouxe a pandemia.
Eu não vou dizer para vocês que foi Deus que trouxe a pandemia. Eu não vou dizer para vocês que nós cavocamos a pandemia, porque vocês vão me arrumar bases bíblicas para todas as três situações. A Bíblia diz que Deus sim envia pragas, como enviou no tempo de Moisés no Egito. A Bíblia diz que sim, o diabo envia pragas. E a Bíblia diz sim, o apóstolo Paulo, não se engane o homem, que o que você plantar você vai colher, porque com Deus não se brinca. Eu sei de uma coisa, eu não sei quem trouxe essa pandemia, mas eu sei que na minha Bíblia diz que todas as coisas, fala comigo, fala, todas as coisas cooperam, coisas boas e más, para o bem daqueles que amam a Deus e estão segundo a sua vontade ou propósito. Se você não tem um propósito na sua vida, algo que seja maior do que você vai sucumbir. Se você não tem algo por que morrer, você não tem pelo que viver. Em tempos de heresias, capítulo 8 do Pare de Sofrer, em tempos de mentoria de prosperidade, eu digo para vocês que o servo perfeito do Senhor, em Isaías 53, ele não tinha formosura, ele era desprezado, ele era um que ninguém dava muita coisa, e que pelas pisaduras dele, nós fomos sarados, e que o castigo que traz a paz estava sobre ele, mas que ele veio como servo, e servo é alguém que é útil, é alguém que não é inútil, e ele veio para servir. Se você quiser conhecer o caráter de Jesus como servo, você vai no Evangelho de Marcos, porque os 4 evangelhos, cada um deles tem uma perspectiva de um Jesus. Marcos, ele vê Jesus como um servo. Mateus, ele traz Jesus como Messias. João traz Jesus como Filho de Deus. E Lucas traz Jesus como Filho do homem, nascido de uma virgem. Quando os evangelhos, os 3 evangelhos, que chamam-se sinóticos, e não precisa guardar a palavra, essa palavra quer dizer uma síntese do que Jesus fez e ensinou. Eles são muito parecidos, mas com uma perspectiva de uma narrativa de alguém. Quando você vai para o Evangelho de João, que é o evangelho mais espiritual, você não consegue discernir quem é Jesus e quem escreveu sobre Jesus. Os evangelhos falam, e por que o livro de Mateus está em primeiro lugar na sua Bíblia? Porque os concílios apostólicos colocaram Mateus em primeiro, porque a Bíblia é escrita, Novo Testamento, não é em ordem cronológica, mas é arrumado numa ordem lógica. O Antigo Testamento, ele já começa com o livro de Mateus, que se baseia no Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias de Israel, que ele era o prometido, que ele não era um Davi, que ele não ia ser líder na política, que ele não ia ser líder de economia, mas que ele tinha vindo para sofrer como servo, para que o pecado fosse perdoado, e para que a gente fosse luz do mundo e sal da terra. E o livro de Isaías 53 mostra esse servo sofredor. Portanto, se você está sofrendo, tomara que seja por obedecer à vontade de Deus, do que por fazer a sua vontade, porque o sofrimento de Deus não é comparado ao peso eterno de glória. Vamos lá em Isaías capítulo 60, Deus me trouxe essa palavra para a igreja, mas toda palavra que serve para a igreja, serve para cada um de nós individualmente. Eu sei que vocês têm estudado, porque a gente comenta muito no conselho, existe um CONA, eu sei que vocês têm estudado muito sobre o sacerdócio do crente, há uns meses atrás, que agora estão estudando sobre o caráter. O sacerdócio do crente foi algo implantado em 1800 por Martinho Lutero, quando ele descobriu a salvação pela fé, nas suas teses defendidas, e ele colocou isso no portão de onde ele estava, junto com a salvação de Efésios, pela graça sois salvo, isso não vem de vós, mas vem de Deus, para que ninguém se glorie. Junto com isso ele soltou o sacerdócio do cristão. Todas as igrejas do mundo viveram a salvação pela fé,
E poucas igrejas até hoje, para não dizer nenhuma, porque isso só deve acontecer em São Paulo, não viver o sacerdócio do crente. Cada crente tem um propósito, ser um sacerdote. Ainda estamos em tempo de Brasil que se espera o grande homem de Deus, quando na verdade você e eu deveríamos todos ser sacerdotes e reis, para governar as nossas vidas. Mas eu 22 anos, 23 anos como presbítero, eu fiz a conta, 1.600 domingos. Eu já prego normalmente uma vez por semana ou por domingo, então eu devo ter umas 3.000 pregações. Eu tenho pessoas que me seguem há 15, 20 anos e não consegui vê-las sacerdotes. Incrível. É incrível como isso pode acontecer. Como eu não creio que Deus faça acepção de pessoas, eu vou dizer para você, e como o Rodrigo, através da escola do sobrenatural, deve ter ensinado 1.800 vezes identidade espiritual, que você é sacerdote, é rei, é bonito, é embaixador, é salvo, é povo de propriedade exclusiva de Zeus, é embaixador, e tem 1.000 elogios para você. Eu imagino que nessa igreja não há baixa autoestima, e que todo mundo de tanto estudar já sabe que você é um cristãozinho, um Cristo, e que você foi levantado para glorificar a Deus. Amém? Isaías, a gente passa aqui ou eu leio aqui? Isaías 60, por favor. Vamos falar de despertar. Vamos falar de avivamento. Enquanto eles ali, boa. Dispõe-te. Fala para o seu irmão só para acordar. Fala assim, dispõe-te. Sabe o que é dispõe-te? É se colocar em pé. É ser firme. É largar a covardia. É largar o medo. Com máscara. Com prudência. Obedecendo a César. Mas obedecendo a Deus. E ir por todo mundo, seja por celular, seja por carta, seja por fax, e pregar o evangelho a toda a criatura da terra, e aqueles que forem batizados serão salvos. A gente tem ouvido muita coisa, muito escritor, muito teólogo, mas a verdade é que eu sempre volto às bases do evangelho, e o básico do evangelho é que Jesus falou assim, olha, eu estou indo morrer, eu estou indo na cruz, eu vim para morrer, eu vou ressuscitar, eu vou subir ao céu, vou liberar o Espírito Santo, e até eu ter a minha segunda vinda, vocês têm que fazer uma coisa, vocês têm que ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura da terra, ensinando e fazendo discípulos. E é incrível como a gente perde foco, é incrível como a gente perde foco, é incrível como, e existe uma tradução mal feita, que é ide por todo mundo, e lá na igreja de São Paulo, porque aqui não acontece, eu tenho pessoas que chegam lá, pastor, eu me converti agora, pastor, eu quero ir para a África, pastor, eu quero trabalhar em missões, já traduzindo para o carioca, você não precisa ir para a África, porque a tradução verdadeira é indo, gerúndio, índio, indo e pregando o evangelho. Você é o embaixador no trabalho que Deus te levantou, não precisa pedir a conta. Você é embaixador no prédio que Deus te colocou para morar. Você é embaixador e vai ser treinado na igreja que Deus te colocou para aquilo que for útil, porque você é servo. Nós não precisamos mudar de país. A África é o lugar que mais igrejas tem no mundo. Os pastores de lá estão desesperados, mandando o crente embora, porque não sabe falar, não treinado, não tem dinheiro. Eles estão atrapalhando, envergonhando, quando deveriam estar pregando para a esposa, para o sogro, para o sobrinho, para a colaboradora de casa. Mas é duro pregar no trabalho, porque vai ter perseguição. É fácil pregar longe, mas é duro ser levantado aonde você foi chamado.
Nós começamos a igreja de São Paulo sem ser tempo integral, ainda não somos tempo integral, 23 anos, e não recebemos do Evangelho, porque Deus me fez essa promessa, que Ele me sustentaria. Não tem nenhum crime, não vou desconstruir o privilégio que é ser sustentado por uma igreja, para quem dá e para quem recebe. A Bíblia fala que vocês deveriam dividir tudo que vocês têm com os seus pastores. Isso é o que a Bíblia fala, porque eles são responsáveis por enriquecer vocês. O apóstolo Paulo fala: eu me fiz pobre para que vocês fossem ricos, eu me fiz doente para que vocês fossem sarados. Quando os pastores, os líderes de vocês aqui do Rio de Janeiro resolveram ficar numa igreja 23 anos, porque eu os vejo aqui ainda, eles largaram mão de coisas que vocês não têm ideia. Talvez eles pudessem estar ganhando 2 ou 3 salários a mais, porque o tempo que eles tinham para fazer curso, MBAs, não que alguns não tenham feito, mas muitos largaram muito tempo de se aprimorar para o mercado de trabalho, para poder se dedicar à igreja. Muito tempo de academia, muito tempo com a família, muito tempo foi aberto dessas famílias para que essa igreja ficasse em pé. Vocês não têm noção. Eu estou vendo o Serginho aí, o Serjão, a gente começou juntos. Não estou sendo injusto com ninguém, né? Mas acho que eu, o Sérgio e o Serjão começamos juntos, os 2 Sérgios. Nós já vimos muitos ventos baterem nessa igreja bonita. Quando eu vi o louvor, a organização, a estrutura que Deus tem dado para vocês, eu fiquei muito feliz. E Deus falou: vocês verão o fruto do trabalho e vocês se alegrarão. Muitos mudaram para São Paulo, vieram para o Rio. Muitos vieram para o Rio e voltaram para São Paulo. Muitas coisas aconteceram que ainda não foram totalmente explicadas, porque muitas coisas que estavam ocultas vão ser reveladas. Mas Deus mexeu com a vida de muitas famílias, de filhos, de esposas, de maridos, para colocar a igreja dele em pé. Porque apesar das conversas, a igreja é vencedora. A gente devia sair pulando na celebração, no louvor, muito mais, porque nós estamos ganhando. A sensação que se dá às vezes é que nós estamos perdendo. Deixa eu explicar uma coisa: não podemos confundir a igreja local com a igreja universal de Deus. Esta igreja local do Recreio, que já foi da Barra, a igreja do Morumbi, de Alphaville, que agora é Barueri, em determinados momentos nós perdemos. Então fica aquela impressão para os líderes ou para os servos, que as portas do inferno estão prevalecendo. Eu não sei se você é questionador, eu sempre fui. Eu aprendi a pensar muito cedo, e eu gosto de levar as pessoas a pensarem. A igreja sempre vai ganhar, porque a Bíblia diz que contra as portas do inferno, a igreja vai prevalecer. Mas que igreja é essa? É a igreja universal, é a junção da igreja de Deus na terra e aquela que está no céu. Não é o Morumbi, ou o Alphaville, ou o Recreio, ou a freguesia. Nós podemos estar passando um tempo difícil, mas Deus está trazendo pessoas em algum lugar, assim como trouxe pessoas novas aqui. Algumas igrejas estão abrindo e recebendo uma pessoa, 2, porque a Bíblia diz que quando nós nos reunimos para adorar, para estudar a palavra de Deus, Deus acrescentaria. Isso está falando da igreja universal. Então às vezes não vem ninguém. Eu me lembro que eu ficava nervoso. A gente mudou para um apartamento pequeno no começo da nossa vida matrimonial, e eu comecei a igreja no lar na semana seguinte. Projeto de Deus lindo, Atos 2. Eles tinham tudo em comum, oravam, partiam pão, tinham comunhão, adoravam, tinham companheirismo, e às vezes não via ninguém. A primeira, sem saber tocar violão, eu comprei um violão pela fé e deixei o violão na cadeira. Eu chamei um monte de amigo, veio uma menina que era crente ainda da empresa que eu trabalhava. Quando eu aceitei Jesus, eu falei: puxa, esse evangelho é tão bom, né, Rodrigo? A gente ama tanto a palavra de Deus. Todos os meus amigos vão vir, os meus familiares vão se converter, no trabalho vai vir todo mundo, eu vou abrir igreja no lar. Eu achei o elixir da felicidade, da alegria, da cura. Ela falou: não vou ficar aqui na sua igreja não. Mas eu vim para dizer para você que eu tenho uma parceira de oração, e que a gente estava orando, e eu soube e disse para minha amiga que você estava abrindo a Igreja Verbo em São Paulo. Nunca
vai faltar mantenedor, nunca vai faltar dinheiro, nunca vai faltar vida, porque você está enviado por Deus. Isaías 52 fala: bem-aventurado aqueles que pregam sobre os montes as boas novas. Se a gente ligar na televisão 1 hora, ainda se for a CNN, a Globo, você tem vontade de dar um tiro na cabeça. Mas eu tenho uma boa notícia para você que não está na televisão. Apesar da pandemia, apesar das circunstâncias, a igreja está vencendo. E eu não sei o que Deus está fazendo totalmente, mas eu sei que nós estamos um dia mais perto a cada dia do final. E se nós estamos um dia, cada dia mais perto do final, é sinal que o fogo vai esquentar, é sinal que o despertamento, que o avivamento vai vir, que não tem presidente, que não tem político, que não tem ninguém que vai impedir aquilo que o Senhor quer fazer na terra, porque existe uma coisa na Bíblia chamada soberania de Deus, e todas as coisas cooperam. Então dispõe-te, Deus falou, fala para a igreja, fique em pé. O livro de Efésios fala 4 vezes, firme na rocha, não titubeia, não claudique para a esquerda e para a direita, não seja inconstante, seja firme e constante, sempre abundante nas obras do Senhor, porque o seu serviço no Senhor não será em vão. Nós precisamos de uma igreja disposta, uma igreja que se dispõe, que resplandece, porque vem a tua luz. Veja que Isaías, o nome Isaías significa Deus salva. Isaías, um profeta messiânico, o mais completo profeta que falou mais de Jesus Cristo. Ele falou da cor da roupa de Jesus Cristo, ele falou de como Jesus nasceria, ele falou de como Jesus pregaria com autoridade, com convicção. Ele falou o conteúdo do sermão de Jesus, o conteúdo que as pessoas se negam, e há muitas igrejas a pregar. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas de libertação, para dar esperança e libertação aos cativos, e para pregar o ano aceitável da vingança do nosso Deus. Pode escrever na sua agenda, acabou o choro em todas as áreas, porque a glória do Senhor virá sobre você. Deus tem visto o teu coração, e Ele disse, essa é minha serva amada, e dela eu tenho prazer. Ela tem me ouvido no escuro do seu quarto, e ela tem me buscado, e manda dizer para ela, Isaías 33:3, clama-me a mim, anunciar-te-irei coisas grandes e ocultas, que ainda não sabes. Resplandece. Jesus era o resplendor da glória de Deus. A glória de Deus brilha. A glória de Deus traz o brilho de Jesus para a igreja. A glória de Deus traz o poder de Jesus para a igreja. A glória de Deus traz a ousadia do Senhor para a igreja. A glória de Deus, eu acho que eu sou nesses quase 3.000 sermões, não errei o português, né? Acho que é sermões. Eu acho que eu sou um dos pastores que mais pregou sobre unção. Eu tinha uma fascinação pelo livro de Atos, unção, que eu já preguei unção dupla, tripla, quádrupla, do fogo, do vento, da água. E tem gente que ainda assim não vai. Unção dobrada, triplicada, vezes 100. E eu percebi um dia, quando Deus me chamou no oculto, no lugar secreto. Vocês conhecem essa música? No final, se conhecem, prepare-se. Se não for atrapalhar, o Serginho me pediu para avisar, no final vamos tocar essa música. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver.
está aqui. Pode dizer glória a Deus, aleluia. A glória de Deus é a presença de Deus no meio do seu povo. A glória de Deus é a habitação de Deus. Estamos desprestigiando a igreja quando a gente fala só que nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos sim, mas a igreja também é templo do Espírito Santo. Tudo que Deus tem para uma pessoa individualmente, Ele em primeiro lugar tem pela igreja. Embora a Bíblia seja um livro de cristologia, onde Cristo é o centro da Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, porque lá no começo de Gênesis, um virá que pisará na cabeça de serpente. Se você for estudar o Antigo Testamento, você vai achar Jesus em todos os personagens da Bíblia. A gente fala um pouco sobre isso. Mas a Bíblia é um livro cristológico, mas ele é eclesiológico também. Para quem acha que a igreja foi inventada no Novo Testamento, isso precisa ser melhor explicado. Porque igreja, chamada assembleia, é Deus habitando no meio do povo. E quando o povo estava no meio do deserto, a palavra quando Deus estava habitando no meio do povo, não era eclésia, mas era sinagoga. E sinagoga quer dizer igreja. Mas alguns dizem assim, olha, a igreja foi fundada no livro de Atos. Ou a igreja foi fundada quando Jesus escolheu os discípulos. Bom, aí a gente está falando da igreja primitiva, da igreja de Jesus. Mas antes da igreja de Jesus, antes da fundação do mundo, a igreja de Deus já estava fundada. A gente ignora a Bíblia quando a gente estuda no tempo cronológico. Quando a gente não faz um 360 graus e entende que a revelação é progressiva. Deus foi se apresentando para o seu povo com cada nome. Quando Deus apareceu para Moisés, ele falou, eu sou o Senhor. Quem é o Deus que me mandou, Faraó? Você falou, eu sou. Cada vez que Israel progredia, Deus se apresentava de uma forma. Nós temos que ter cuidado. Porque o trem está andando, e Deus anda fora do trem, Ele entra no vagão na hora que Ele quiser, e Ele é soberano, e Ele muda as circunstâncias, porque Ele vela pela palavra dEle para cumpri-la, e vai acabar do jeito que Deus falou que vai acabar. Não vai precisar homem nenhum, ou político nenhum, ou igreja nenhuma mudar as circunstâncias, porque vai acabar, porque Deus falou que ia acabar. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas Ele falou que vai acabar, que a igreja vencedora vai vencer, que ela é a noiva de Cristo, que ela vai para o céu e vai ficar na Jerusalém celestial. E que vai haver um reino milenar, e que nesse reino, que é a plenitude, o reino de Deus, que não é agora é uma influência, não é um domínio. Domínio é quando voltarmos a ser uma teocracia. Os israelitas erraram muito por isso. Os zelotes eram um tipo de partido trabalhista da época. Simão cortou a orelha porque ele era um zelote. Judas era dos zelotes. Eles eram nacionalistas. Eles queriam que Israel dominasse Roma. Dá para entender. Eles esperavam um Davi, um vencedor de guerras para aquela época. E de repente chega um homem que não tinha formosura, num jumento, nascido de uma virgem, sendo chamado de filho da prostituta, porque assim chamaram Jesus. Filho sem pai, adotivo. Israel apanhava desde Nabucodonosor, desde o cativeiro, por causa da desobediência. Eles perderam, Rodrigo, a identidade espiritual no cativeiro. Eles precisaram começar a falar aramaico, porque os judeus já tinham perdido, por ser escravos e não filhos, como era proposto. A primeira escola bíblica surgiu no cativeiro, que é a sinagoga. Eles começaram a ensinar a palavra de Deus, porque eles não tinham mais o templo, porque o templo já tinha sido destruído. Dentro do cativeiro, eles foram surrados, escravizados, até que Deus, depois de 70 anos, os libertou. Nabucodonosor foi destruído por um tal de Ciro, rei da Pérsia, Isaías 55, que é chamado de ungido do Senhor. Um homem que não conhecia Deus, mas que Deus chamava pelo nome para libertar o povo de Israel. Ciro liberta o povo de Israel para reconstruir a igreja, o templo e as muralhas da cidade. Deus trabalhou no tempo da Babilônia, Israel foi escravo. Da Babilônia foram escravos de Ciro, rei da Pérsia. De Ciro foram escravos de Alexandre o Grande.
helenização no mundo, grego divulgado, Olimpíadas, a tocha acesa. Era proibido circuncidar, era proibido ler o Pentateuco. Saído da mão da Grécia, chegam na mão dos romanos. Eles só apanham. Eles estavam loucos para ter a soberania deles de volta. Eles queriam uma revolta. Antes, isso não está no livro da Bíblia cristã, mas está na católica. Não é um dos livros inspirados. Não há nenhum problema de ler, não é um livro apócrifo. A revolução dos Macabeus foi uma revolução de um povo judaico, de zelotes, que eles queriam retomar as coisas de Israel. E eles se precipitaram com uma guerra revolucionária. Quando a gente olha a vinda de Jesus Cristo, a gente precisa entender esse período intertestamentário. Israel sofria de mão em mão, porque eles eram desobedientes. Eles não fizeram o que a igreja foi chamada. O livro de Lucas fala, João, eu vou entregar o meu evangelho para uma nação que dê frutos. Eu e você. Não tem como a gente não dar fruto. A igreja não vai perder. Foi tirado de Israel para nós, a nova Jerusalém de Deus. A Bíblia, pasmem, foi escrita em grego, porque Alexandre implantou o grego, a helenização. O Alexandre, que era do PT, do PSDB, não atrapalhou. Depois do Alexandre, os gregos impuseram essa língua. Os romanos construíram estradas fortes. As estradas que eles construíam, escravizando Israel, cobrando impostos altos, serviram para Paulo expandir o evangelho. Fala assim, quanto mais o diabo estiver me tirando, achar que está me tirando do propósito de Deus, ele está me empurrando para mais perto de Deus. Eu posso me lembrar, me falaram para falar de caráter. Tem alguns homens da Bíblia que parecem com Jesus. O maior deles é José, no Egito. Ele parecia com Jesus, porque ele tinha uma túnica colorida, ele tinha muitos dons. Ele era amado pelo Pai, porque Jesus foi amado por Deus. Ele dava prazer ao Pai, porque ele estava sempre no lugar onde Deus queria que ele estivesse. Esse homem foi invejado e traído, portanto, número 1 do caráter, não tem inveja, porque isso seca os ossos. Jesus foi invejado, José foi invejado. Foi jogado na cova, da cova passou para a cadeia, da cadeia ele teve 2 homens, copeiro e padeiro, assim como Jesus teve 2 homens na cruz, José teve 2 homens na cadeia. Um morreu na cruz, um morreu, outro ficou vivo. Mas quanto mais longe, a Bíblia no Salmo 105 fala, José, o meu ungido, escolhido, ele vai à frente do meu povo para salvar o povo de Israel. O que para os governantes era uma tragédia, seca no Israel, Deus levou José para o Egito, para ir à frente, para que os parentes viessem com ele. E no final ele fala, em verdade, vocês fizeram mal contra mim, mas Deus se houve por bem em trazer salvação para a terra. Tem uma música, né? Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Estamos em Isaías 55. Os meus planos são maiores do que os seus. Os meus caminhos bem mais altos do que os seus. Pega minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. A gente esquece desse versículo, que é o mais poderoso. Todas as coisas, carioca bonito, né? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados, a segunda parte. Muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos, segundo o seu propósito. José, já que o tema da igreja do mês é caráter, demonstrou domínio próprio, fruto do Espírito. Demonstrou mansidão, demonstrou perseverança, demonstrou amor a Deus, amor à sua família, amor às nações. Ele engrandeceu o Egito, administrou negócios à maneira de Deus como ninguém, né, Daniel?
Ele administrou, porque ele não só era um profeta e dizia a vontade de Deus e tinha sonho, como ele sabia fazer um business plan, como poucos homens. Ele deu plano de negócios, lá vai ter 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra, você economiza, guarda no celeiro, você faz isso, você faz aquilo, executivo mesmo. E aí ele fala para o rei, você precisa contratar um homem para tomar conta desse plano. Ele já tinha feito a barbinha, colocado a roupa nova. E o faraó, que era mais novo que ele, não era bobo nem nada, falou, é você. E disse a seguinte frase, haverá alguém mais avivado, haverá alguém mais cheio do Espírito Santo em toda a terra. E lá no Antigo Testamento, onde o avivamento não era tão profundo como no Novo, José assumiu a liderança. Então, falando de grandes homens da Bíblia, a gente pode falar de um Abraão. Abraão largou a parentela, largou a idolatria, largou a comodidade. Igreja, nós precisamos sair do conforto. Igreja de São Paulo, aqui não acontece. Estava meio emperrada. Estava emperrada com Covid, o diabo tentou atrapalhar a comunhão. Igreja emperrada. Chegou uma quinta-feira, eu falei, vem cá, esse prédio está fechado. Esse prédio está com aluguel pago, não vejo pobre comendo aqui dentro, não vejo sopa sendo dada. O que nós estamos esperando? Na Globo, lá na CNN, nós queremos ganhar o mundo e não sabemos dar comida para os pobres. Uns 2 ou 3 ameaçaram sair da igreja e ficaram bravos comigo. Não tem problema, eu compro essas brigas. Mas na semana seguinte, nós saímos para a rua, fomos para debaixo das pontes, de máscara, e fomos pregar para todo mundo que estava, uma boa parte lá na BN, na espraiada, de pobres debaixo da ponte. Eu digo para vocês que eu vi o avivamento ali. Sabe por quê? Porque o avivamento, ele sai da igreja. E quanto mais longe você estiver pregando, mais forte. Ezequiel 47. E ali eu vi um bandido que dizia assim para mim, né, ele usa aquelas calças de skatista, eu já trabalhei com skate. Pastor, você é crente 1000 graus. Depois o Davi ficou me explicando o que era isso. E aí eu estava com um rapaz do meu lado, parecido, né? A gente fica preocupado com a palavra para ser preso. Acho que é para falar preto agora, né? Estou cheio de amigos assim, mas gosto até. E ele era preto e o dono lá da quadrilha também era preto. Aí ele olhou para o William, ô preto, você anda com esse pastor, mas vem muito pastor aqui que morre de medo. Esse pastor seu é corajoso, né? Porque eu botei a mão dele, ele estava com a arma aqui, com dinheiro no bolso, eu falei, a tua mãe está esperando na igreja, e você vai entrar lá glorificando a Deus. E ele começou a chorar, falou, minha mãe é pastora. Eu falei, pois é, eu estou aqui para te dizer, que essa arma que você tem escondida aí, não se compara à arma que eu tenho aqui, que é a palavra de Deus. Porque a Bíblia não é o livro que você carrega. A espada é o quanto você tem de revelação. É o quanto você pratica da palavra de Deus. Eu falei, eu te vejo entrando numa igreja. Aí ele tinha um canudo de crack, querendo que eu fosse embora. Ele falou, ninguém mexe com esse pastor 1000 graus aqui, vai se ver comigo. Virou meu protetor lá. A igreja mudou naquele dia. Prática. Prática. Não adianta a gente querer mudar o Brasil. Não adianta a gente querer mudar o mundo. A gente quer. Mas Jesus, ele tinha uma certa ordem. Ele começou em Jerusalém. 12 apóstolos ficaram em Jerusalém. Depois ele foi para a Judéia. Depois ele foi para Samaria. E depois ele foi para os confins da terra. E depois de fazer esses 12, e o que eu profetizo para essa igreja, Jesus fez 70. Assim como Moisés, a vontade de Moisés, homem também que carregava o caráter de Deus. Moisés era um homem manso, apesar de ter matado um cara, então eu me sinto um cara manso. Que às vezes eu tenho vontade de pegar uns pelo pescoço. Moisés matou um cara e a Bíblia diz que ele foi o cara mais manso da terra. Moisés um dia cansado de tocar aquela igreja, que era o povo de Israel, tinha um sogro abençoado, como eu tenho. Glória a Deus, hein, seu Danilo, pela sua vida. E ele sentou com Jetro, o sogro dele, e o sogro dele falou, Moisés, está muito cansado. Delega o poder aí, bota homens de 1000, de 100, de 200. Primeiro o organograma de administração de empresa não foi Peter Drucker, foi Jetro.
Ele instituiu a primeira empresa organizada, com delegação de trabalho. E ele disse aquele dia: quisera eu que todos os homens fossem profetas. Sabe para quem ele estava apontando? Para você. Homens ali, homem e mulher. E Deus está te dando unção de pessoa profética, mais ainda, por causa da tua fidelidade. Quem é profético aqui? Levanta a mão. Agora eu vou pedir para toda a igreja levantar. Levanta. Pode levantar. Você não vai estar mentindo. Levanta a mão, fala: eu sou profético. Porra, vocês têm o Rodrigo aqui, vocês têm o Sergião ensinando escola do natural. O Serginho que é bom de palavra de Deus. Mas o Rodrigo não soube, mais o Vitor, que não dá nem para chamar de Vitinho. Está a estatura desse homem de Deus. E vocês não são profetas, eu saio daqui correndo. Nem todos são profetas. Ministério 5 para Efésios, ali há uma predestinação. Deus escolheu alguns para apóstolo, profeta, mas todos podem ser pessoas proféticas. O profeta é um presente de Deus para a igreja, é um dom. O apóstolo é um presente, não é o dom dele, é ele. Mas a igreja profética é onde toda igreja profetiza. E vocês tendo esses homens aqui, eu tinha certeza que todos tinham que levantar a mão, porque a partir de hoje, você se prepara, quando estiver lá no final do culto, lá para meia-noite, o Serginho falou que hoje era vigília, e que vocês estavam sedentos, porque como eu não venho há 3 anos, eu juntei as 3 pregações, por causa da pandemia. E como vocês não vêm mais terça, de quinta, e vocês estão cheios de vontade de ouvir a palavra de Deus, vocês são diferentes da igreja de São Paulo, eu vejo no rosto de vocês. E quando a igreja estava aberta, tinha comunhão, chegava atrasado, não vinha e tal. Aí veio a pandemia, o pessoal do contra. Olha, eu estou louco para estar na igreja, por que não abre? Aí abre e não vem. Deixa o pastor louco. Mas aqui não é assim. Eu falava com o meu amigo Pedro, que a gente almoçou juntos hoje, esteve em São Paulo comigo, é meu amigo, meu irmão. Eu gosto de andar no meio dos jovens. E a gente já fez uma oração lá, e ele contribuiu aqui com a pregação. Eu falei: eu vejo você também, vejo falando de comunhão, eu vejo comunhão. E o diabo tentou na pandemia impedir a comunhão, mas aquilo que os homens do mundo, inventaram, o celular, o capeta, né? Porque o cara que inventou o celular, vou lembrar o nome dele lá, o ricão lá, é o capeta, que vai ser o cara que vem junto com a besta. O celular dele que serviu para a gente pregar o evangelho e não perder a comunhão. Fala assim: aleluia, irmão. Se esse homem não veio do celular, a gente estava frito. E quanto crente achou que o celular é do diabo quando você abre na igreja, a hora que eu estou pregando. Porque a tua conexão tem que ser no céu primeiro. Desperta. Por favor. Dispõe-te. A glória do Senhor. Eu falei que eu preguei muitas vezes sobre unção. E Deus falou para mim: hoje você não vai ungir ninguém. Você vai pregar sobre a glória. Porque quando você prega unção, você consegue ungir uns 10. Mas quando você prega da minha glória, eu unjo a igreja inteira. E todos vão ser profetas. Pode bater palma. Deixa eu dar uma olhada no meu tempo aqui. Vamos ler só o versículo inteiro. E aí eu vou ministrar. Acho que o pessoal do louvor pode vir, né? Vocês estão acostumados a terminar às 8. Vamos seguir o máximo possível o protocolo, porque é de Deus. E eu sei que eu não preciso falar muito mais para Deus fazer o que Ele vai fazer aqui. E eu sei que vocês estão loucos para receber esse dom de ser profetas, porque profetas ou sacerdócio cristão está ligado a homens de caráter. Como o tema é caráter, eu juntei a glória de Deus. Você sabe quando um sacerdócio no Antigo Testamento era reconhecido? Vou te dar até eles se arrumarem lá e tal, rapidamente. O sacerdote no Antigo Testamento não podia ter nariz com defeito. Você traz isso parabolicamente para o espiritual, nariz quer dizer, não sabe cheirar, não tem discernimento espiritual. Quem entra no louvor como que esse grupo fez aqui hoje, eu cheirei avivamento. Sabe, discernir tempos.
Isaías, o profeta de Deus, ele discernia tempos, ele era um embaixador de Israel para as nações. A Bíblia de Isaías, se você quiser estudar só Isaías por um mês, até o capítulo 40 é o Antigo Testamento, julgamento. De 40 para frente é o Novo Testamento inteiro. Você quer ganhar um tempo? Você estuda Isaías, você tem a Bíblia completa. Do 40, os jovens se cansarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Hoje subirão com asas de águia. A postura do profeta era de Isaías. Isaías pregava: eu estou forte, eu dou a minha cara para bater, eu dei as minhas costas para pisar em cima, eu não sou daqueles que retrocedo. Embora pareça arrogância, no nosso manual de identidade, isso é convicção cristã. Jesus entrou na igreja e falou: o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu garanto que está sobre mim. Se você não for ungido profeta, eu vou culpar você, porque a unção está nesse lugar, porque Deus está aqui, a glória do Senhor está aqui. O sacerdote não podia ter defeito no nariz, ele não podia ter a mão mirrada. A mão mirrada é aquele, Jesus entrou lá na sinagoga, era aquele homem que tinha fé curta. Sacerdote que não tem fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Uma qualidade de caráter, fé. Sacerdote que mancava, é o cara que manca espiritualmente, que não é firme, que não é constante, que não é abundante. Ô pastor, vou dar as cadeiras tudo para a igreja, eu vou lá pregar, e 2 dias depois, estou tão triste, estou em depressão. E tinha até o testículo torto, que é aquele que não gerava filhos, no Novo Testamento, espirituais. Gente, vocês estão aqui, porque vocês são discípulos, da Verbo e da liderança, e de Jesus principalmente, para fazer outros discípulos. Fruto de um apóstolo é outro apóstolo. Fruto de uma igreja é outra igreja. Fruto da igreja aqui do Rio, foi a minha enviação, meu envio para São Paulo, nasceu outra igreja. Fruto da igreja do Rio, São Paulo, outra igreja aqui, pastores, presbíteros. Fruto de um profeta é outro profeta. A igreja, acho que eu tenho só um ciúme da igreja católica, que eles chamam padre. Eu não gosto que me chamem de pastor, na verba a gente chama de presbítero. Amo ser pastor, pastorear. Davi era um homem com caráter de Deus, porque ele assumiu a bronca das ovelhas, matou o leão, matou o gigante, derrubou o urso. E ele faz isso porque ele pode ser chamado de pai. Porque a igreja do Brasil está precisando de paternidade. Existe um espírito de orfandade. E na verba você vai encontrar um espírito de fraternidade, de paternidade. O espírito do apostolado é um espírito de paternidade. A gente recebeu uma profeta em São Paulo, na qualidade de profeta, teve com vocês também assim, de lá há muito tempo. Ela falou: sabe qual é a diferença de vocês para Monte Sião e outras igrejas grandes? É que eles são grandes igrejas, eles são igrejas grandes. Vocês são uma grande igreja. Falou: Zé Carlos, eu sinto jovens tão à vontade aqui, mas na vontade não só para louvar, para crescer, para desenvolver. Na verba existe o espírito de paternidade, não de orfandade. Dispõe, resplandece, porque vem a tua luz, a glória do Senhor nasce sobre ti. Mais um versículo, por favor. Porque eis que as trevas, a Covid, a crise da economia, o desânimo, a Rede Globo, mas sobre ti aparece a resplandecente, o Senhor, resplandece o Senhor, e a sua glória se verá ou se vê sobre ti. Próximo versículo. As nações se encaminham para a tua luz. Quem é iluminado aqui? Não se esconde um candeeiro debaixo da cama, mas tira-se o candeeiro para que ilumine. Somos vós, sois luz do mundo e sal da terra. O sal só se torna insípido quando ele é diluído, quando a mensagem do evangelho é diluída, quando o Espírito do Senhor não mais evangeliza, quando a igreja não evangeliza, quando a igreja não discipula,
Quando a igreja não capacita, ela perde o sabor e vai ser jogada no pátio para ser pisada pelo diabo. Porque Deus falou para mim no começo da pandemia: as igrejas que Ele não abriu se fecharão. Portanto, fiquem firmes, porque essa igreja Deus abriu. E eu tenho convicção que as duas de São Paulo foram abertas por Deus. Porque eu nunca quis ser dono de igreja. E agora, eu não tenho a menor cara e jeito para ser reitor. Mas nós estamos abrindo, sim, a primeira escola por princípio no Brasil. Depois de 30 anos que a Verbo no mundo não abre uma escola por princípios, pasmem. Eu estou entendendo por quê, porque nós choramos a cada dia para abrir. Vocês não têm noção do que é abrir um. Porque eu não quero ser político, eu não quero me meter com esses caras. O diabo ofereceu, falou: você vai ser presidente da igreja, você vai ser presidente da economia. Jesus falou: não, eu não quero nada disso. Fica para você, eu quero pregar salvação. O diabo ofereceu o mundo, a igreja de Israel. Ele preferiu fundar uma nova. Ele falou: eu não quero nada disso. Eu vim para sofrer, eu vim para morrer, eu vim para me sacrificar pela minha igreja. E a minha igreja é o corpo de Cristo. E a minha igreja vai prevalecer. A minha igreja é a noiva. A minha igreja é a coluna, baluarte da verdade. Eu habito em meio a louvores dentro da minha igreja. Comunhão. Existe uma unção com bom e com suave, que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a barba de Arão. As nações encaminharão para a tua luz, os reis para o resplendor que te nasceu. Essa é uma promessa para Cristo, para a igreja. Muitos estrangeiros virão de fora. Vocês vão ouvir línguas estranhas aqui: espanhol, inglês, francês. E vão ouvir a língua dos anjos. Eu senti vocês tímidos no louvor, apesar do esforço do louvor. Porque algumas igrejas, ignorantemente, ignorância não pejorativa, falam que orar em línguas é proibido. Não mistura. Estou falando de cantar em línguas. E cantar em línguas você canta para Deus. E como oração em línguas você fala direto com Deus, uma das traduções de oração em línguas é telefone direto para Deus. Então quando você estiver no louvor e o pessoal estiver lá ministrando avivamento, a glória de Deus significa manifestação, choro, alegria. Um cai, outro chora, outro fica alegre, significa liberdade, liberação. Mais um. Levanta-te em redor os olhos e vê. Todos esses que foram embora, os filhos de Israel, o cativeiro, vão voltar para cá. Porque a luz de Jesus brilha, a adoração brilha nesse lugar. Teus filhos chegam de longe. As tuas filhas são trazidas nos braços próximos. Então verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá. E se dilatará o júbilo. Porque a abundância do mar, rios de dinheiro, a riqueza das nações, os despojos, Deus tirará dos ímpios e dará para o justo. Perdemos 30 anos, entre aspas. Temos que abrir 20 igrejas no Brasil. Temos que abrir 11 universidades. Temos que manifestar a glória do Senhor através da vida. E se o sonho for muito grande, é porque ele é de Deus. Trarão ouro, incenso e louvores. Louvores, louvores. Canta, 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 canta. Levanta, levanta e recebe a glória de Deus. Levanta, levanta, levanta e recebe a glória de Deus.
Shekinah. Teu sorriso é vida em mim. Segura, segura na mão dele. Eu seguro em tuas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. É a tua hora agora. Quero ir Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua tua glória eu quero. Mais fundo em teu amor. Mais fundo, mais fundo. Presença, teu sorriso é vida em mim. É vida em mim, Senhor. E eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, Mais fundo. leva-me mais perto, Onde eu te encontro, no lugar secreto, eu e você. aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, Onde eu te encontro, no lugar secreto, e aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, Me envolva com tua glória e poder. tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Presta atenção. Aplaude, aplaude. Presta atenção. Isaías 6. O profeta disse assim: eu sou um homem de lábios impuros. No reino de Uzias havia muita fofoca. E havia muitas más conversações. Fala assim comigo: as más conversações corrompem os bons costumes. E Isaías se sentia um pecador. E Deus chamou Isaías para ser um profeta. E a Bíblia diz que essa glória de Deus Isaías viu no trono. E quando ele viu a glória de Deus, como vocês estão vendo aqui, ele sentiu vergonha e se arrependeu. Ele falou: Senhor, como é que eu posso profetizar? E a Bíblia diz que Deus mandou um serafim. Fala comigo, serafim. Anjo abrasador. Anjo abrasador. Eles ficavam trazendo brasa e lenha para o trono de Deus. E aquele anjo tocou nos lábios de Isaías. E Isaías começou a profetizar Davar. Isaías começou a profetizar criação, bênçãos, evolução. A Bíblia diz que quando a glória de Deus caiu no trono, a igreja, os sacerdotes não podiam parar em pé. Portanto, eu queria te convidar. Eu não vou tocar a mão na cabeça de vocês.
Mas a mula de Balaão caiu. A mula de Balaão caiu porque ela viu a glória de Deus. E tem crente que ainda não desmaiou, tem crente que não sorriu, tem crente que não foi batizado pelo Espírito Santo. Nós vamos tocar esse final, e em vez de louvar, você começa a pedir a glória de Deus. E você vai rir, e você vai chorar, e você vai orar em línguas, e você vai ser batizado no Espírito Santo. E começa aqui uma nova página. Desperta a glória do Senhor, avivamento. Desperta, os anjos estão aqui tocando. Tudo que eu mais quero é te ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Avivamento. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Recebe fogo. Começa a orar em línguas. Começa a gemer, gemidos inexprimíveis. Começa a chorar, começa a rir. Começa a fazer aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Batiza, 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 batiza. Vai tocando, vai tocando. O Shekinah de Deus. O Shekinah de Deus. Desperta. Recebe avivamento. Recebe o poder de Deus. A igreja agora, vai. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. Você quer isso? Fala de coração. Se rende. Mãos ao alto. E foram vistas, eles estavam reunidos, comunhão, eles estavam reunidos, e Jesus tinha falado para eles no livro de João: vocês não saiam de casa, vocês não entrem na igreja para louvar, vocês não recepcionem as pessoas na igreja, vocês não abram a igreja no lar, vocês não preguem antes de receber poder do alto.
Eles estavam reunidos em Jerusalém e se ouviu um grande som do céu. E foram vistas línguas repartidas sobre a cabeça de cada um deles. Árabes, egípcios, judeus, egípcios, sacerdotes, servos. E todos eles, para se cumprir o que dizia o livro de Joel: os jovens terão sonhos, os jovens terão visão, e os velhos terão sonho. E todos eles foram cheios. E todos eles foram cheios. E todos eles foram cheios do Espírito Santo. E a glória do Senhor. Começa a orar em línguas, renovar tuas línguas. Começa a deixar a glória de Deus manifestar. Saia daqui diferente. Irmãos, coloquem a mão no coração de vocês agora. Vocês estão conseguindo sentir ele pulsar? Eu senti muito forte do Senhor que Ele está transformando os nossos corações de pedra em um coração de carne agora. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor derrame a unção, Senhor, sobre a Tua igreja, Pai. Transforma os nossos corações, Senhor, que o Senhor vem estar liberando dons, Senhor, dons de profecia, dom de línguas, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque na Tua presença nós somos completos, Senhor. Porque na Tua presença, Pai, nós somos mais humanos, Pai. Porque na Tua presença nós retornamos à essência. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor vá à frente nessa semana, Pai. Que o Senhor confirme essa palavra. Que o Senhor traga um avivamento à Tua igreja. Que a gente possa, Pai, em nome de Jesus, sermos cartas lidas de Cristo. Eu profetizo cartas lidas de Cristo sobre essa igreja. Em nome de Jesus, vidas que glorificam a vida de Deus. Que glorificam, que mostram a imagem do Senhor. Propagandas do Senhor. Em nome de Jesus, que a gente possa cumprir a incumbência do ID da melhor forma. Que a gente possa trazer novas vidas. Às vezes nem pregando, mas às vezes somente respirando, que a gente já libere a glória de Deus sobre a vida das pessoas. Amém? E nesse espírito vai em paz. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a tua família, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje, amanhã e sempre. Amém? Glória a Deus.